Porra, cara, o pior é que É eu te garanto o pandemia, cada um na seguinte: sua casa, hein? o Então, churrasco, a gente faz uma live do seu churrasco, porra. Diego, você perdeu a oportunidade, cara. Você devia ter falado que ia fazer churrasco. E aí vai ser o churrasco mais barato que você vai fazer na sua vida. É E fazer verdade. só pra você e botar, transmitir pra todo mundo. Olha só que maravilhoso. Exatamente, bem pensado. Vamos anotar Cretina aqui essa. miserável. Pessoal, vamos pra próxima? Posso começar aqui a transmitir, Pedro? Pode sim, pai. O Bernardo falou que não consegue falar pelo áudio. Ele acha que a maior dificuldade do idoso é estar no mundo tecnológico e é mais difícil a acessibilidade dos mais velhos, perdendo emprego na maioria das empresas. Cara, eu vou te dizer que isso é meio que um preconceito nosso, sabia? Acho que tem muito idoso que está muito conectado aí, tanto quanto a gente. Né? Claro que a gente está trabalhando com níveis de idosos diferentes, com classes sociais diferentes, enfim. Mas tem muito idoso aí que sabe mexer no celular perfeitamente, que trabalha com computador há anos, que não, não tem essa dificuldade toda com o mundo tecnológico como a gente acredita que tenha, não. Claro, dependendo da pessoa, vai ter, né? Eu vejo muito isso acontecendo na Celso, com alunos que entram no primeiro período com mais de 50 anos. Ou melhor, mais de 50, mais de 40 não, porque 40 ainda tem um pessoal que é bem tecnológico ali, mas de 50 anos para cima, cara, a gente sofre para botar o pessoal para se adaptar, a acessar o portal. Não sei se na turma de vocês em algum momento teve alguém mais idoso. Mas em compensação, depois que o cara começa a mexer nas coisas, cara, o cara vai embora. Não precisa de mais nada. Enfim, eu acho que são dois perfis diferentes. Né? A Vinícius botou aqui, meu coroa chegou no 60, 60 e continua como gerente de TI, aplicando BI, dando palestra do ClickView aí. É completamente oposto do que é a nossa crença, né? De que eles não estão preparados, a tecnologia os espanta. Claro, existe esse perfil? Existe, mas não é a realidade de todo mundo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Dá play aí, Marquinhos. Tá? Não sei se vai funcionar bem para todos aí por conta da internet, mas vamos tentar. É, mas é um negócio básico. Era melhor ter pulado, Vinícius. É. Só pode pular esse slide. Era só um vídeo de introdução mesmo. Ah, mas é Agora legal, pai. deixa, pô. Agora eu tô aqui Olha só, empolgadão assistindo. né? Vou ter que Também até. pra gente passar o tempo aí por causa do Viúva Negra, que seria lançado agora semana passada. Pois é. Coronga desgraçada, né? Então, Corona estragou com nossos planos. o professor Mulher nem fala. Maravilha também estava para ser lançado, agora jogaram para agosto, setembro, sei Pode lá. passar, professor. Então, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão aí nesse isolamento social? Eu sei que está sendo uma droga para todo mundo, mas hoje nós vamos falar. Meu grupo sou eu, Pedro Paulo e a ID, difícil de pronunciar. Hoje nós vamos abordar o artigo sobre a máquina de sucesso das bilheterias da Marvel. Pode falar, professor. Então, o artigo ele aborda os problemas cinematográficos. Como assim? Geralmente nas indústrias, as sequências dos filmes, eles têm alguns conseguem reproduzir desempenhos quanto ao original, tanto em crítica quanto venda, mas isso tem isso dificulta nas elaborações. Isso porque, em termos de críticas e vendas, a elaboração de continuidades é algo totalmente complicado e complexo. Porque, pode passar, professor. Porque Por que isso acontece? Geralmente, os diretores eles têm uma falta de cuidado para equilibrar as continuidades com a renovação.
isso fazem com que eles faturem menos. Pois é difícil que as franquias Desculpa, pois é difícil evitar que as franquias percam fôlego depois do seu segundo filme. O próprio CEO da Pixar, no artigo, ele fala que as sequências tendem a entrar em falência criativa, tanto por conta da dificuldade dos produtores de explorar mais do que já foi explorado nas sequências anteriores, ou justamente por causa de um bloqueio criativo. Pode passar. Agora seria a ID? Então, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, a solução que a Marvel teve foi não seguir um padrão, né? Tá sempre inovando e assim mantendo o público instigados. E isso, né, obteve o sucesso de mais de 20 filmes, com até então 22 faturando 17 bilhões, mais do que qualquer outra franquia da história do cinema. E foi feito uma pesquisa, né, para poder identificar o porquê desse sucesso todo deles. Pode passar, professor. E a conclusão foi que o sucesso da Marvel se baseia em 4 princípios, né? Que é adotar a experiência da inexperiência, potencialização de um núcleo estável e continuar desafiando os padrões e também cultivar a curiosidade dos clientes. Pode passar. Bom, adotar a experiência da inexperiência, a Marvel procurou contratar diretores que não tinham muitas experiências com filmes de super-herói, mas sim tinham experiências com outros gêneros de filme. E agora eu vou passar para o Pedro dar continuidade. Próximo, professor. Com a potencialização de um núcleo estável. Para potencializar esse núcleo, a Marvel manteve um pequeno número de pessoas atuando em seus filmes após filmes. Isso facilita a renovação, porque ela exerce uma espécie de efeito gravitacional. As pessoas que fazem parte desse núcleo estão ansiosas de fazer parte dela. Isso permite que ela crie uma continuidade em seus produtos com um clima que atraia novos talentos. Próximo. A continuidade é continuar desafiando os padrões. Diferente de outros estúdios que relutam em abandonar o que se tornou bem sucedido, a Marvel em seus filmes não reúne um fator unânime. Segundo a análise de roteiros dos seus filmes de super-heróis carregam um equilíbrio entre o emocional positivo e negativo expressadas, verbalizando os personagens. Como exemplo, o Nome de Ferro 2, ele teve um tom mais cômico. No Thor 1, perdão, foi o desapontamento do pai, uma coisa meio shakespeariana, desculpa. E Guardiões da Galáxia, pela sua notoriedade em trazer músicas clássicas dos anos 70, tipo Jackson 5, Blue Suite e entre outros. Próximo, professor. Cultivar a curiosidade do cliente. A Marvel cultiva essa curiosidade de várias formas. Uma delas é envolver o público indiretamente por meio de redes sociais. Ela tem uma uma carta de leitores dentro dos gibis. Isso faz expressar o público, os criadores, e os criadores acabam respondendo os fãs e dando esse feedback. Eles fazem isso para estimular o crescimento da comunidade de fãs. Jon Favreau e outros diretores da Marvel decidiram utilizar essas mídias
sociais para manter-se em contato com sua comunidade de fãs e extrair mais e manter esse bate-papo e discussões dentro do fórum. Para que, nos próximos lançamentos, a Marvel crie um clima contendo vários easter eggs em seus lançamentos atuais que sugerem um produto futuro sem revelar a história. E acabou. Parabéns, pessoal. Foi rapidinho, achei que vocês fossem trazer mais informação. É porque o artigo em si, professor, é um pouco curto. Né? A gente pegou o principal, que o artigo mais abordava era geralmente essas 4 diretrizes. Uhum. Tá, e dessas diretrizes, o que vocês acharam mais interessante? Na verdade, não dessas diretrizes, mas o que vocês acharam mais interessante da estratégia que a Marvel adotou para manter esse público por tantos anos? Olha, professor, eu vou pegar um exemplo dos núcleos deles, que foi o... Calma aí, deixa eu só ficar aqui, que eu acho que eu me desculpa, que é tanto no diretrizes. Sim, eles adotaram a experiência da inexperiência, porque eles buscaram sempre fazer um filme de super-herói, porém, eles estavam querendo inovar um pouco do gênero. Como o próprio Pedro Aide, desculpa, agora eu não vou lembrar, disse, cada filme tem um Thor, nunca é o mesmo. Cada filme tem um toque diferente, diretores diferentes. Por exemplo, no próprio filme lá do Homem-Formiga, que era um filme de super-herói, mas eles abordaram um gênero diferente. E, tipo, eles pegaram um diretor que era especializado em filmes de polícia e ladrão, a mesma coisa com Thor, que tem a própria conotação shakespeariana. Então, isso foi uma sacada interessante da Marvel para eles poderem sempre manter o público. Tipo, é um filme da Marvel, mas de super-heróis, porém com uma pitada diferenciada. O do Thor Ragnarok, por exemplo, é mais comédia, o próprio diretor é focado em comédia. Homem de Ferro, a origem mesmo foi do super-herói, então eu acho isso uma sacada bem interessante deles. Que foi o que me chamou a atenção. Na minha concepção, prende, na verdade. É o fato da inovação contínua, por assim dizer. Uhum. Pedro, a ideia, vocês. Pegando nesse gancho que o Vinícius falou, realmente esse lance da experiência da inexperiência faz o quê? O diretor sair da sua zona de conforto, botando ele vamos dizer assim, numa grande selva. Ele foi jogado naquela grande selva, que é a Marvel. O que ele pode extrair das suas habilidades? Então ele vai transformando e botando o seu modo. Por exemplo, James Gunn nunca fez um filme farofa como Guardiões da Galáxia. Ele fazia uns filmes mais cabeça, uns terror, um pouco mais de terror. E quando deram pro James Gunn esse filme, que era, vamos dizer, a série Z dos heróis, do panteão de heróis da Marvel, e botou eles assim como trazendo eles do lado fundo do baú e jogando assim, olha, temos esse tipo de herói aqui. Bum! Cara, foi uma sacada genial, porque ele, além de trazer esses heróis galhofas, um humano que foi sequestrado quando criança por alienígenas, a filha adotiva do Thanos, um guaxinim, uma árvore, e o Drax, que é um sobrevivente da tirania do Thanos, e fazer eles como, entre aspas, heróis, foi uma bela de uma sacada, porque como eu falei, o James Gunn nunca fez uma coisa farofa,
fazer umas paradas mais cabeça, uns filmes de terror, mas fazer isso foi uma sacada genial. Esse foi meu ponto de vista. A ideia? Eu também destacaria adotar a experiência da inexperiência e cultivar a curiosidade dos clientes, porque é importante, né? Sempre instigar o público, deixar o público curioso. Isso. Fala, Gabi. Queria, queria falar do ponto de vista de consumidor, Bernardo. Uhum. A noção que eu tenho é que essas produções atuais, elas estão com uma pegada um pouco mais, não sei se generalista é a palavra certa. Há um tempo atrás, quando você ia assistir esse tipo de filme, tipo, tinha que ler o quadrinho, ou saber de não sei o que, não sei o que lá, e esse negócio já tinha 30 anos, se não fosse, tu não ia entender nada. E, tipo, quem ia era aquela galera que era fanática. A sensação que eu tenho é que as produções agora, elas são mais focadas em te despertar uma curiosidade. E não importa se você conhece a história dos personagens ou não. Eu, por exemplo, cara, eu vi várias produções da Marvel e tal, não sei o que lá. Às vezes eu sentava lá e não sabia nem quem era quem. Mas eu saí, pô, filme maneiro. Então eu acho que a sacada dos caras foi essa. Eles conseguiram trazer uma experiência legal para um número maior de pessoas. E aí não tem jeito, né? Populariza a coisa. E é melhor que, tipo, 1 milhão de pessoas vejam o teu filme do que, tipo, 20 pessoas que saibam tudo sobre aquela história. E essa é a sensação que eu tenho, entendeu? Tipo, enquanto consumidora. Eu nunca fui de seguir quadrinho, de personagem, super-herói, nem nada disso. Quando fui ver, tava eu lá, nos Vingadores, vendo os três esperando, esperando o outro. Uhum. Quem era Thanos? Sei lá, descobri quem era Thanos lá no último filme. Não tô nem aí, achei maneiro. E vambora. Acho que como eu, tipo, mais 1 milhão de pessoas fez isso. E aí os caras ganharam aí. Sim, eu concordo com a Juliana, porque assim, eu particularmente, eu li muito pouco gibi da Marvel. Assim, se eu li 3 ou 4, foi até muito. Mas só que eu consumi mais o audiovisual, os desenhos da década de 90. E graças a isso, eu tive, entre aspas, um pequeno conhecimento desses heróis mais. Quando lançaram, no caso, Guardiões da Galáxia, eu nem sabia quem era. O Homem de Ferro, você já sabe quem é, por causa do desenho do Homem-Aranha, que eu, como eu falei, eu abri poucas gibis da Marvel, e assim, e mesmo assim eu tinha um background um pouco mais elaborado por causa das animações, dos desenhos. Mas também tem uma parada que eu gostaria de trazer também, é essa curiosidade de formar novos fãs. A gente viu aqui no artigo, a Marvel ainda continua com aquele negócio de carta do fã, que é assim, o leitor manda uma carta para a editora, os roteiristas leem e depois manda o feedback no próximo quadrinho. Isso é bom, porque mostra, poxa, ainda existe engajamento com os fãs, com a editora, com os artistas, e graças a isso você pode elaborar mais coisas. Porque assim, agora a gente pode, sei lá, se vocês quisessem, a gente pode jogar até para DC, porque não deu certo. Porque botaram muita gente botando o bedelho nos filmes da DC, por isso que ninguém gostou tanto de Liga da Justiça, porque houve muita gente querendo comandar e acabou sendo um fracasso, porque não concentraram as ideias numa só pessoa para delegar isso. Era todo mundo delegando e acabou dando erro. Essa é uma opinião minha. Tá bom, galera? Uma das coisas que o artigo traz é a questão de que para você ter uma boa inovação, para manter essa questão do público por tantos anos, que é o ideal que você desafie padrões.
E quais os padrões que eles desafiaram a nível de empresa, né? Vamos sair um pouco do, do perfil dos filmes ou do que acontece nos filmes e vamos para o empresarial ali por trás, né? Tem uma estratégia empresarial clara ali por trás. Eu queria saber de A- vocês um pouco Foi sobre isso. trazer, foi trazer o Kevin Feige como diretor-geral da Marvel. Porque ele, assim, ele é um cara muito consciente do que está falando, do que está fazendo, por isso que é aquilo que eu falei ainda há pouco. Que, assim, há muitas pessoas querendo delegar um projeto, não dá certo. Como o Kevin Feige puxou para ele, assim, a responsabilidade, não, eu vou trazer isso para cá, eu vou dar um direcionamento e deixa comigo. Foi isso que ele fez. Ele pegou a experiência dele de, de, de diretor, de roteirista, e trouxe para a Marvel, a empresa Marvel, um conhecimento gigantesco para que ele possa abrir essa caixa de ideias para novos diretores. E isso ajuda a trazer muita coisa e gerar muito lucro. Porque são 22 filmes feitos até agora, gerou muito dinheiro. E isso mostrou que a indústria pode, pode crescer além disso. E isso a Marvel fez essa sacada, aí trazendo investidores, fazendo comerciais dentro dos próprios filmes, porque a Sony era fez vários comerciais de celular dentro dos filmes da Marvel e ninguém reparou que era um gadget, que era um celular daquele ano, entendeu? Então, isso ajudou a trazer mais lucratividade para as empresas. E, assim, fazendo esse link com o filme, a, a, a empresa de sanduíche, o telefone, a marca de celular, a marca de televisão, o computador e etc, etc, ajudaram a formar essa ligação da empresa com o público, entendeu? Então, na verdade, o que Nesse, você está trazendo é que a Marvel contratou um profissional a nível estratégico, digamos assim, que foi quem deu suporte a todo o desenvolvimento da produção dos outros filmes, isso, né? foi o Então, Kevin Feige. ele colocou uma pessoa-chave para administrar o processo de produção ali dos outros filmes. O que eu acho Exatamente. interessante também é trazer a questão da continuidade, da qualidade que eles trazem, né? Não pensando nos filmes, se um filme é bom, se um filme é ruim, mas sim na, na geração da expectativa das pessoas, na, em você conseguir colocar um público cada vez maior no cinema. Então, assim, é uma coisa super interessante de você pensar que eles conseguiram fazer isso por não sei quantos anos, tem, acho que são mais de 20 anos. Nem sei quando que foi o primeiro lançado. Deve ter uns 10 anos, Para ser né? exato, 12. 12 Então, anos. então são 12 anos se mantendo na bilheteria dessa forma. É, não sei quando que esse profissional entrou, acredito que não tenha sido Em logo no 2008. início. Foi em 2008. Então não foi logo no início, né? No início a gente via filmes mais desconectados. E Exatamente, foi o aí, caso. quando ele entra, ele mudou a estrutura, mudou a visão estratégica da empresa, trazendo essa possibilidade de começar a conectar os filmes e criar um universo cinematográfico, né?
Cara, isso é Sim. sem precedentes. Assim, ninguém fez isso na história. Né? Esse cara, o que a Marvel fez, acho muito difícil outra empresa fazer. Manter a Porque continuidade da qualidade dos produtos por tanto tempo, né? E sempre tendo um público maior. a Disney Oi? tem Um, a qualidade da Disney. Cortou. Não, eu falei que tem aquele quê de qualidade da Disney, Sim, entendeu? Porque como a Disney comprou a Marvel, por isso que houve esse boom no cinema. Porque a Marvel, a Disney comprou a Marvel, trouxe o Kevin Feige. Kevin Feige começou a roteirizar o filme do Homem de Ferro. O Jon Favreau fez o filme e trabalhou como ator também. Então, você vê essa mudança, você vê esse alinhamento, até chegar em Vingadores Ultimato. sim. Então, você teve 12 anos para ver 22 filmes e ser esse sucesso que é. sim. Professor, um fato curioso também dessa mudança da administração da Marvel é que antes da entrada, repete o nome dele, por favor, Pedro, que eu não. O Kevin diretor, Feige. Antes da entrada desse diretor, a Marvel ela estava passando por uns problemas financeiros a ponto dela precisar vender muito dos seus personagens para outros Outras empresas. estúdios. Exatamente. E com a entrada desse novo diretor, o Kevin, eles pegaram aqueles personagens e foi um pouco do que a Ju disse. Vamos captar um público novo. Vamos pegar aquelas pessoas que já gostam, conhecem os personagens, que leem as HQs, e vamos atrair pessoas novas dando esse. Como eu posso dizer? Esse boom, esse start. Que foi quando eles começaram a iniciativa Vingadores, que deu início logo no primeiro filme do. Não foi até antes do Homem de Ferro, que foi Foi o segundo filme do Hulk. do Hulk, mas agora eu não lembro cronologicamente se o Hulk veio antes ou se veio depois do Homem de Ferro. Porque a professora Marvel ela tem uns easter eggs que ela costuma colocar nos filmes dela que já pega um gancho para os filmes sim. seguintes. Que foi Easter o egg, caso. para quem não conhece, é como se fosse uma dicasinha escondida. Isso. Vem de ovo de Páscoa, né? Esconder o ovo de Páscoa para a criança ir lá pegar. Então isso é o easter egg. É uma Coloca surpresinha. algumas surpresinhas lá. A Marvel fez muito isso, preparando a gente para justamente aquela questão da, da inovação, me fugiu a palavra. Desculpa, Segue me daí, fugiu a Júlio. Segue daí. palavra. E justamente para daquele toque novo. Então ela sempre colocou esses easter eggs preparando a gente para quando foi o primeiro Vingadores. Ela veio com o filme do Homem de Ferro, no filme do Hulk, que aparece lá no final, nas cenas finais, o Robert Downey Jr., que aí ele começa com a iniciativa Vingadores e depois já vai dando boom para os outros filmes. Vou pegando o gancho do que eu estava dizendo anteriormente, a Marvel, ela tomou essa abordagem justamente com a entrada do Morrison porque as empresas estavam quebradas. Então, isso foi uma sacada deles para atrair tanto o público antigo quanto o novo. E era isso. Sim, eu acho que essa questão deles trazerem essas cenas pós-créditos, né, que agora a Marvel é conhecida por isso, trazer uma, duas, às vezes três cenas pós-crédito, eu acho que faz com que você instigue o público a ter curiosidade no que vai vir em seguida. Né? Então, você acaba ganhando o público, mantendo ele ali por essa curiosidade. É difícil fazer isso, muito difícil. Não digo nem só numa empresa cinematográfica, mas em qualquer outra empresa. Você manter o seu cliente por tanto tempo é difícil pra caramba. Né? E aí, obviamente, cada empresa vai precisar desenvolver qual é a melhor estratégia para atingir o seu público ali de acordo com
o produto ou serviço que ela vende. A Marvel foi isso, fazendo um gancho de um filme para o outro, né? Ela jogou a primeira isca, deu certo, aí, cara, agora todo mundo vai comer todas as iscas daqui para frente, né? Tá todo mundo Exatamente. já Eu querendo vou- saber o que que vai acontecer depois, né? Alguns Vingadores morreram, não sei o quê, blá blá blá, beleza, e agora? Cara, É, a gente nem sabe quando que vai ter filme novo mais, por conta da pandemia e tal, e tá todo mundo na assim, expectativa. acho que é outubro ou novembro, a Disney Plus, que é o serviço de streaming que a Uhum, Disney tá para lançar aqui no Brasil, vai chegar no Brasil. Já é um sucesso lá nos Estados Unidos. sim, E eles falaram que tanto o filme da Viúva Negra, que ia sair agora em abril, quanto as outras, como é que se diz? É, os outros lançamentos. outros lançamentos que iriam sair esse ano também, vão direto para o serviço de streaming deles. Legal. Maravilha, perdão, Viúva Negra, Uhum, o filme dos Novos Mutantes. sim. Posso dar um adendo? Voltando naquele assunto que o Vinícius falou, da Marvel vender suas propriedades intelectuais, um bom exemplo, são dois exemplos que eu vou falar. No caso, o Homem-Aranha foi vendido para a Sony Pictures e o X-Men foi para a Fox. E graças a isso, não foi possível colocar esses outros filmes, esses outros heróis, nos filmes dos Vingadores. No caso do Homem-Aranha, foi assim, foi quase um pedido de joelhos que a Marvel fez para a Sony para ter exatamente de volta. Aí tá, beleza, você quer emprestado? Beleza, me paga aqui. E foi isso. Aí até o final do ano passado que a Disney foi e comprou a Fox. Pois A, é, assim, a a, a, Disney ela saiu tá comprando tomando uma geral. proporção gigantesca, né? Assim, daqui Ninguém a parou o pouco Mickey. tudo, tudo indica que ela vai gerar um grande monopólio cinematográfico e de entretenimento aí no mundo, né? Sim, sim. Vi rumores que a Apple tava querendo comprar a Disney. Eu vi também esse rumor também. É sério, É sério. Eu vi também esse é sério. rumor. Não, não E, tipo, duvido a não. galera lá Mas tá. aí daqui a pouco aí, sabe aqueles filmes caóticos que você vê assim, grandes corporações dominando o mundo? Vai ser Blade isso, Runner. né? Vai ser isso. Ui, Daqui a pouco o Elon Vai ser Musk vai dizer Blade que vai comprar a Apple, que vai comprar a Disney. Olha que parada bizarra. Você quer Cara, apostar? o Elon Musk compra o Brasil em a 2 Apple tá tempos. desvalorizando. A Apple não, a Disney tomou uma pancada agora, né, com esse negócio da pandemia, por causa dos parques, e aí tá desvalorizando muito. Tem alguns rumores que a Apple tá de olho na Disney. Gabi, eu até acho que, assim, o impacto da Disney ter fechado os parques é grande para ela. Mas, sinceramente, a quantidade de conteúdo que ela produziu e vende, cara, não sei se Mas ela é produziu, suficiente para né, fechar a Bernardo? Disney, não. A Disney, ela deu uma. Ficou muito tempo parada com essa coisa de conseguir evoluir. A gente viu, por exemplo, se comparar com a DreamWorks, por exemplo, o que os caras começaram a fazer é bizarro. Os caras Sim. começaram a tipo, vender pra gente monstros sem educação, com moral da história incrível, sabe? Uhum. E a Disney ficou parada naquele tempo. E eu acredito que ela tenha perdido também muito dinheiro naquela época, Mas porque não eu tinha acho que mais. ela já deu uma recuperada boa nos últimos E filmes que ela aí lançou. eu acho que ela ficou muito tempo parada. Eu não sei se, tipo, Então, eu não consigo. Mas é cara, tipo pessoal, eu o não que eu consigo acho que é enxergar uma, diferença um, bacana. um índice que a gente precisa olhar para a Disney, ela lançou o serviço de streaming dela. Ela atingiu em um Disney Plus. dia do lançamento dela, em um dia, o número de assinantes que ela pretendia fazer em um ano. São Imagina, 50 você. milhões de habitantes, cara. São 50.
Ó, só nos Estados Unidos Só nos Estados são 50 Unidos. milhões. Então, assim, Chegou final do ano passado na Europa, início desse ano na Europa, o Disney Plus, e em outubro ou novembro chega no Brasil. sim. E E se aí a você gente vê, vê aqui no Brasil, a gente tem a Netflix de peso, os outros são a concorrentes que não Amazon, têm tanto peso assim. Agora, a Disney, com esse serviço de eu acho que a streaming Amazon dela, tem peso. cara, você tem o serviço da Amazon? Eu tenho. Porque assim, E eu assim, tenho muitos e filmes da Marvel, ele não lança tantos filmes quanto a Netflix lança, tantas séries quanto a Netflix lança. Eu acho que ele sim, tá muito capenga ainda. Não estou dizendo é que porque tenha é séries aquilo. ruins, tem séries Chegou muito agora, boas, mas não é ainda o, o que poderia ser. Não usa o potencial dela. mas assim, é porque a Amazon fechou uma parceria aqui no Brasil que todos os filmes que saírem da Disney vão vir para a Amazon. Isso foi fato. Até chegar a Disney Até Plus chegar a aqui. Disney Plus. Aí chegou a Disney Plus, quebra a Amazon. A É, Amazon Prime, né? Praticamente. isso. Assim, É. eu tô gostando do serviço da Amazon. Eu tenho também a Netflix. E assim, é difícil você comparar. Sim, sim. Tenho também, assim, mas é para quem tem iPhone, tem o Apple TV Eu acho que é qualquer um. também. Não é só para quem tem iPhone, não. Você pode colocar na TV também. É tipo O serviço de streaming deles. mas aí você tem que ter a caixinha, né? Não, Ah, não ou você precisa pode não. assinar na televisão. E eles têm Bom, bastante. Eles estão lançando séries próprias. Né? A maior parte que eles lançam são séries próprias. Eu tenho instalado aqui, mas eu nunca assisti, não. Mas eu sei que eles têm séries próprias. O que a Amazon Prime não tem tanta assim. Quer dizer, tem algumas, mas não lança tem uma- em tanta quantidade quanto o Netflix. Cara, Netflix gigantesco. eu acho que o forte da Netflix é mais série. A, a Amazon tá vindo com filmes, né? E assim, tem as séries dela, mas, cara, vai até voltar à normalidade. Cara, vai vir uma enxurrada mais de outros streamings. Tem a Sim. Hulu também, a HBO Max, que também é um serviço de streaming. E assim por diante. É. Enfim, vamos ver como é que vai ficar o setor de entretenimento. Eu acho o legal desse artigo é que ele traz uma visão de negócios do que a Marvel fez e a gente geralmente tá só indo lá no cinema assistir o que está acontecendo com os super-heróis e tal, mas não vê a engrenagem que está fazendo isso tudo rodar, né? Tem uma estratégia ali muito clara de continuidade, de manter um padrão de qualidade, de inovar dentro de cada filme, mesmo mantendo a continuidade, né? Que a gente às vezes precisa fazer isso dentro dos nossos processos em outras empresas, em outras áreas, para tentar inovar e garantir que nosso cliente continue satisfeito com o nosso produto ou serviço, mas que seja sempre um produto que agrade outras pessoas e que traga cada vez mais outros clientes para a gente. E assistam The Boys, é maneiro pra caraca. A The Boys lá é uma série Fechamos aqui então, professor. na Prime. É violenta. Depois é bom. É bom. Mas é maneiro. Eu gostei. Então, pessoal, parabéns. Vamos pro próximo, senão a gente não sai daqui hoje. Daqui a Então, pouco a gente vai cara. estar conversando várias paradas sobre série, filme aí. E aí, Pô, professor, tô doido pra que saia o novo filme do Deadpool, mané. Puta que pariu. Desculpa até a boca. tá para lançar esse ano? Não, já não tinha previsão não, que o último saiu em 2018 É. e eles não deram aquele gancho não, igual foi o primeiro. Aí, Vamos ver se ele entra na elite aí de alguma forma. Você coloca ele com outros personagens e outros filmes para dar uma valorizada. ih, filho, vai ser do caraca. E assim, Imagina o Deadpool. uma estratégia que eu acho legal também,
eu tinha esquecido de comentar, é que ele começa. A Marvel começou a colocar um herói dentro da outra. Então, se a gente for pensar em produto ou serviço, é como se a gente lançasse um pedacinho de um produto ou uma característica de um produto dentro de outro para fazer com que você consuma, né, aquilo dali. A gente tem muito disso na Apple, né? A Apple, se a gente for pensar, todos os gadgets que eles vendem, eles estão conectados um ao outro, não só na aparência, mas sim com a usabilidade e com o formato dos arquivos e tudo mais. Ele cria ali digamos assim, forçando um pouquinho, né? Cria um ecossistema dentro da empresa para as pessoas consumirem não apenas um produto, mas irem consumindo os outros em paralelo. Então é uma estratégia utilizada em outras empresas, né? Estimular esse cross-selling aí, a venda cruzada, e a gente às vezes nem percebe, né? Porque a gente está tão entretido ali no filme. Enfim. Vamos lá, gente. Camila, podemos Oi, boa começar? noite. Boa noite. Estão me escutando? Tá. Sim, pode começar. Boa noite. O meu artigo é sobre a forma de contratação das empresas americanas. E aí eles começam abordando, dizendo que as empresas nunca contrataram tanto como agora, nunca investiram tanto dinheiro em contratação e nunca contrataram tão mal. Seu modo de contratar está errado. Terceirizações e algoritmos não são suficientes para selecionar seus funcionários. Pode passar. Uhum. Os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação é o processo de seleção, o problema, as principais causas e a solução. No artigo, eles fazem uma comparação referente a como que funcionava o processo de seleção inicialmente. E eles dizem que durante a maior parte do período pós-Segunda Guerra, as grandes corporações elas abordavam a contratação da seguinte maneira. Elas faziam uma análise detalhada do cargo, que era a identificação das atividades, quais eram as competências e as habilidades que aquela pessoa precisava ter para aquela função. Fazia uma análise do cargo, que seria uma análise de como que aquela função iria se encaixar dentro das atividades da empresa, e com isso também incluía a questão da remuneração. Faziam a divulgação da vaga, após a análise desses dois processos, e aí sim entrava o processo seletivo com os candidatos. Ele faz um comparativo com o cenário atual, onde hoje em dia as empresas estão contratando um software de rastreamento, que é um software que faz uma filtragem dos candidatos através de palavras-chave. E também de uma nova indústria de fornecedores que oferece uma ferramenta que é aparentemente inteligente, que promete prever quem será uma boa contratação. O problema: as empresas continuam a contratar em altas taxas e, nesse processo, gastam enormes somas. Mas elas não sabem se suas abordagens são eficazes para encontrar e selecionar bons candidatos. Os Estados Unidos preenchem 66 milhões de vagas por ano. A maior parte dos 20 bilhões que as empresas gastam com fornecedores de RH é direcionada para contratações. Onde começa o problema? Vagas preenchidas por candidatos externos e não por promoções internas. O artigo ele fala muito sobre a preferência que as empresas dão por abrir seleções externas do que promover os funcionários internos. Dificuldades em reter mão de obra e o uso de ferramentas de softwares inteligentes sem garantia que realmente resultam em contratações satisfatórias. Então, eles alegam que as empresas preferem contratar funcionários externos porque eles já vêm do mercado e aí elas não precisam ter o gasto com a capacitação,
do que eu ter que pegar um funcionário interno e ter que aplicar um curso de capacitação para esse funcionário. Então, entre eu pegar um funcionário do mercado, que ele já vem com a experiência, que ele já vem, né, com os devidos treinamentos, e pegar um funcionário interno meu e ter que capacitar, para eles é mais fácil, eu vou ter, na visão deles, né, o meu custo vai ser menor já trazer um funcionário externo, porque aí eu não vou ter esse tipo de problema. Eles alegam ter dificuldade em retenção da mão de obra em função da rotatividade, e essa rotatividade é gerada até mesmo pelo próprio funcionário. E o uso dessas ferramentas, porque eles investem uma alta quantia nessas empresas, em softwares. Aí o artigo ele não fala se é comprado ou se é alugado, mas investe nessa ferramenta e o custo não é barato. Assim como eles investem nessas empresas que prometem essa contratação de uma forma mais inteligente. O custo, de repente, se eles tivessem um RH na própria empresa, seria menor do que eles contratarem todos esses recursos. As principais causas. As empresas focam em candidatos externos e não monitoram os resultados de suas abordagens. Eles fazem esse processo de contratação, mas, de fato, eles não têm a garantia de que os funcionários que estão sendo contratados dessa maneira estão tendo bons resultados, estão tendo um bom desempenho. Muitas vezes, utilizam fornecedores de talentos externos e ferramentas de alta tecnologia ainda não testadas que contêm falhas inerentes. Obcecados com as novas tecnologias e preocupados em reduzir custos, os empregadores ignoram o objetivo final, que é contratar melhores candidatos. Como resolver o problema? Monitorar a porcentagem de vagas preenchidas internamente, exigir que todas as vagas sejam postadas internamente. Esse monitoramento de vagas preenchidas internamente seria um percentual, né, já que ele alega que as empresas dão preferência a um processo seletivo externo do que interno, seria monitorar quantas vagas são preenchidas por funcionários internos e quantas são preenchidas por funcionários externos. Exigir que todas as vagas sejam postadas internamente, então seria dar preferência à contratação interna. Não postar empregos fantasmas. O artigo ele traz também um relato de que as empresas criam vagas fantasmas a fim de... Como que eu posso dizer? A fim de testar, como se fosse um teste, né? De testar, ver como que está o mercado, né? E quais são os candidatos que iriam se candidatar, se vamos supor, eu vou criar uma vaga e vou anunciar uma vaga que não existe. E eu vou ver quantas pessoas vão se candidatar a essa vaga, se dessas pessoas que vão se candidatar, existe uma pessoa por quem eu possa me interessar. Então, ele traz esse relato de vagas fantasmas, criar empregos com requisitos realistas, mas na realidade da empresa e dos candidatos, medir os resultados produzidos pelos fornecedores e as novas ferramentas, que seria a questão do que eu falei anteriormente, ver se de fato essa nova metodologia que eles estão aplicando estão sendo eficazes, identificar os funcionários desmotivados e investir. O artigo ele também fala sobre os funcionários passivos e os funcionários ativos, sendo os funcionários passivos aqueles funcionários que não pensam em mudar de emprego, que não estão procurando emprego, né? Porém, o emprego vem até eles. E os funcionários ativos, aqueles funcionários que estão insatisfeitos com a remuneração que recebem, e a maioria dos casos dos funcionários ativos, eles optam por procurar um outro emprego justamente pela questão da oportunidade do mercado, por não ver oportunidades de mercado onde eles estão, e rever o foco nos candidatos passivos, né, que seriam o foco que as empresas têm, que o artigo também aborda esse ponto, que as empresas estão focando nos candidatos passivos porque eles não estão... Porque os candidatos passivos, eles não estariam pensando em sair da empresa.
Então, o foco deles também seriam ali. Então, assim, a empresa, ela alega ter uma dificuldade em reter o funcionário na empresa, porém, ela também não se dedica a acompanhar esses funcionários ativos, né? E aí priorizam esses funcionários passivos porque a garantia, né, a chance deles saírem da empresa é menor. Acabaram. E... Professor? Diga, tô aqui. Ah, tá. Essa foi uma visão, assim, do artigo em relação às empresas americanas. Certas coisas, assim, eu não concordo muito. Eu conversei com uma colega minha que trabalha na mesma empresa em que eu, até mesmo para entender o olhar dela e ver se de fato funciona, né? Assim, eu não concordo com tudo que está ali. De fato, eu concordo que as empresas, entre promover um funcionário interno e trazer uma pessoa de mercado, eles preferem trazer uma pessoa de mercado porque ela já vem capacitada, mas não concordo com outros pontos, como eu não acredito que uma empresa vá criar uma vaga fantasma, né, só para testar candidatos. Enfim, eu perguntei a ela, fiz algumas perguntas em relação para ter uma comparação do que o artigo tá trazendo para a gente, do que acontece hoje na realidade. Uhum. E eu posso falar? Claro, Sim. à vontade. Ela tem 15 anos de experiência em RH e o que ela disse é que o processo em si ele não muda muito. O que muda são os testes aplicados de empresa para empresa. Então, empresa X vai optar aplicar por esses testes e outras por outros, mas o processo seletivo ele é meio que um padrão. Uhum. E aí o que ela falou, a área tem uma necessidade, ela informa para o RH essa necessidade que eles têm e quais são as competências e as habilidades, né, a nível superior, todas as exigências que ela acha que aquele cargo deve ter, ela passa para o RH divulga essa vaga e assim eles recebem os currículos e eles vão fazendo a triagem. No artigo, eles falam sobre esse software inteligente, né, de que ele busca por palavra-chave, que as empresas estão cada vez mais terceirizando o RH. Na visão dela, já não. Né? Na visão dela, é uma visão bem diferente de que, na verdade, a questão da terceirização hoje em dia está cada vez mais rara. Né? Que até grandes empresas que tinham grandes recolocações no mercado não atuam mais. Então, na visão dela, hoje, para as empresas, é muito mais barato você ter um RH seu na própria empresa do que você ter que terceirizar. A não ser nos casos de consultorias, né? Ela me deu um exemplo de empresas que trabalham vagas muito específicas, vagas de alta gerência, diretores, tudo mais, multinacionais, que aí sim contratam um processo, uma consultoria externa para fazer esse processo seletivo, e aí sim, ou empresas que são microempresas, assim, são empresas muito pequenas que não tem por que ter um RH, então sim, também faz o uso dessa terceirização. Eles fazem a triagem do currículo normalmente, olho por olho, e depois dessa triagem dos currículos, eles separam os candidatos que mais vão preencher a vaga, né? Que mais vão ter aqueles requisitos. Dentre essa triagem, na empresa onde nós trabalhamos, eles têm o costume de sempre avaliar 3 pessoas. Então, qualquer tipo de vaga, de candidato, de orçamento que vão fazer para compras, são sempre 3 fornecedores. Então, são sempre 3 candidatos. E aí faz a primeira entrevista com o RH. Após a primeira entrevista com o RH, eles encaminham o candidato para o gestor da vaga, que também vai fazer a entrevista com esses 3. E desses 3, ele vai ter a preferência por um. E aí, ele escolhendo a pessoa que mais, né, se saiu bem nessa entrevista, o RH vai e aplica os testes. Sobre o processo de algoritmos, ela diz que a empresa tem, porém não é sempre que eles usam em último caso para uma coisa muito específica. Sobre contratações externas, o artigo ele aborda muito a preferência das empresas nas contratações externas. Ela disse que depende muito, que é uma questão de necessidade, não de preferência. E que tem empresas que dão ênfase nesse processo interno,
como uma forma de você dar oportunidade para o seu funcionário, mas que não é uma questão de preferência, né? De preferência no sentido de abrir uma seleção, uma vaga externa do que interna. Uhum. Ela diz que se a empresa ela precisa de algum conhecimento específico, que determinado cargo tenha um conhecimento específico, não tem por que ela capacitar um funcionário se ela pode já trazer do mercado um funcionário que já tem aquela habilidade. E também ela diz o seguinte, que hoje, assim, é uma realidade da minha empresa e de muitas outras, que as empresas ela têm um pensamento de que não vai treinar o funcionário, não vai treinar, não vai capacitar para que ele pegue o conhecimento que ela pagou para ele aplicar em outro lugar. Sobre as vagas fantasmas, ela disse que nunca viu nenhum caso desse, né? E que assim, uma empresa idônea não faria um negócio desse. Então, não abriria uma vaga que não existe simplesmente para testar ou para ver como é que está o mercado, para ver o nível dos candidatos. O que ela falou que acontece é, por exemplo, foi solicitada uma vaga, essa vaga ainda não foi aprovada, mas vai ser, é certeza de que a vaga vai sair. Então, o que eles fazem é antecipar o processo seletivo. Então, já divulgar a vaga no mercado, nos sites em que eles usam para recrutamento, já receber os currículos, já fazer a triagem, e aí sim, quando a vaga de fato sair, já chamar os candidatos para seleção. Mas que não é uma prática criar uma coisa que não existe. Quando eles fazem, já antecipam esse processo de seleção, é porque se é uma vaga que ela existe e ela vai sair. Ela só no momento não saiu, mas que ela vai sair. O que mais que tá mais interessante? Essa questão da vaga fantasma, eu acho que pode estar relacionada também com a percepção de quem está se candidatando. Porque, por exemplo, o que Sim. pode acontecer de a empresa abrir uma vaga, né, as pessoas se candidatarem e de repente sumir o orçamento e não vai ter mais aquela vaga, vai ter que cortar e finalizar o processo seletivo sem chamar ninguém. Pode ser que a pessoa de Seria fora mais a questão do perceba. retorno, né? Sim. Assim, deles darem um retorno de que aquela vaga não vai existir e acaba criando a má impressão de que criou por criar, né? Porque De a que aquilo ali gente não sabe existe. também que a E maioria até um das exemplo, empresas não dá um retorno, né? Infelizmente. isso é uma realidade. E o exemplo que ela deu em relação à vaga fantasma foi, eu não sei se vocês conhecem, eu já caí uma vez nessa, que foi, teve um período em que eu estava desempregada, e aí eu distribuindo o meu currículo, uma vez uma pessoa me ligou pedindo para comparecer, eu achando que era para comparecer num processo seletivo, e na verdade era uma empresa de consultoria onde eu tinha que pagar para que eles me arrumassem um emprego, tipo, para Uhum. me recolocar no mercado. E aí eu teria que ficar com eles durante não sei quanto tempo, teria que continuar pagando. Era uma coisa assim muito bizarra. E Mas não ela falou assim, o que necessariamente existe isso são essas funciona. consultorias, isso, e que fazem isso, que isso até é ilegal. Hum. Mas que ela nunca viu nenhum caso desse, né, de abrir vaga que não fosse existir. O que mais, professor? Acho que foi isso. O que eu Eu achei. falei. Diga. Não, o último ponto aqui foi sobre prazo, que eu perguntei se eles tinham prazo para fechar a vaga, porque o artigo ele também aborda um ponto em que as empresas elas contratam em grande quantidade, né, para preencher o funil de vagas delas. E ela falou assim que não, eles têm um prazo para fechar vagas, até mesmo para servir como indicadores da área, Uhum. né? Então assim, dependendo de cada cargo, eles têm um prazo específico para fechar vaga. E que mais? E que é necessário ter esse prazo para você medir agilidade e indicadores mesmo. Acho que foi isso. Que eu achei. Que eu queria saber sua opinião, na verdade. No artigo ele Uhum. traz a questão de um dos problemas de não se contratar funcionários para funções diferentes é que existe um alto turnover, né? Os funcionários pulam fora do emprego. E aí colocam isso como um problema do funcionário. Você acha que realmente é um problema do funcionário? Não, eu acho que é um problema da empresa em não reter esse funcionário, porque ele até faz uma abordagem dizendo que você pode identificar, você tem como identificar esse teu funcionário que você está vendo que ele não está satisfeito, você está vendo que ele não está legal.
Então, se a empresa ela está vendo que e assim, as empresas têm, né, a forma deles verificarem, de medir, enfim. Se você está vendo que você tem um funcionário que ele não está indo tão bem, por que que ele não tenta reter, ele não tenta entender o que está acontecendo? Né? Por que que a produtividade dele caiu, por que que ele não está tão bem? Sim. Porque ninguém começa mal, né? As pessoas começam bem, produzindo bem, e aí a sua produtividade vai caindo ao longo do tempo. E Uhum. aí já é um indicador de que as coisas já não estão bem. Então, assim, eu acho que é mais uma questão da empresa olhar para o funcionário e querer reter ele, né? Só que, assim, as empresas hoje, acho que pensam exatamente da seguinte maneira: se você sair, tem outro lá fora, né? Então, assim, vai ter outro para pôr no seu lugar. Então, assim, eu não acredito que as empresas estejam preocupadas em reter o funcionário. Eu acho que fica até uma questão, gera até um ciclo, né? Porque Uhum, a empresa diz que não que não valoriza, mas que não contrata já funcionário para uma outra função, simplesmente porque o cara vai embora. Mas será que o cara não vai embora porque a empresa não valoriza ele, não olha para ele e não percebe que ele poderia ser melhor aproveitado numa outra função? sim, é tudo É, uma questão de olhar. Teve um outro ponto também, eu não coloquei no slide, eu fiz só nas minhas anotações, onde, eu não sei se procede, eu achei meio bizarro, eu não concordo, mas eu não sei se de fato acontece, onde o artigo diz que as pessoas que são contratadas externamente, elas levam 3 anos para ter um desempenho equiparável ao dos contratados internamente, para o mesmo cargo. Já os contratados internamente levam 7 anos para ganhar o mesmo salário que os contratados externamente. então, eu acho que faz sentido, não sei em relação aos dados numéricos, né, de tempo e Uhum, tal, mas, por exemplo, tem até a ver com a pergunta que eu iria fazer. Se a gente for pensar no contratado interno, bem ou mal, ele já está ali dentro daquela cultura organizacional. Ele já sabe quais são os procedimentos da empresa, ele já sabe como a empresa funciona, né, já sabe quem é quem na empresa. A única coisa que vai acontecer é mudar de função. Talvez mude de departamento, mude de função, vai mudar de, sei lá, o coordenador, o superior direto dele muda, mas o resto, a estrutura, ele uhum. já está acostumado. Então, acredito que seja mais fácil para ele se adaptar a um cargo novo do que trazer uma pessoa de fora para se adaptar, né, nessa nova realidade. Então, acredito que isso faça sentido. Em compensação, quando a empresa contrata alguém de fora, dependendo do cargo, obviamente, né, quando a gente está lidando com os cargos mais baixos, isso não vai acontecer, mas cargos mais altos, supervisor, coordenador, enfim, trazendo alguém de fora, essa pessoa geralmente é convidada por um headhunter, né, que são as empresas que vão caçar o cara que é bam bam naquilo, que vai reestruturar toda a empresa, não sei o quê. É Então verdade. são caras selecionados a pinça, né? Então o Uhum. salário deles é mais alto. Enquanto você É tem um verdade. cara de dentro da empresa e sobe ele de cargo, difícil, assim, ele vai demorar muito mais para o plano de carreira deles alcançar esse novo funcionário, né? Então, assim, acho que faz sentido, não sei em relação ao tempo, né? Mas eu acho que faz sentido. Eu não tinha olhado com esse olhar. Isso me fez lembrar um cargo na empresa que abriram para coordenador de canal de vendas. E aí falaram exatamente isso. Mas ele trabalhou em tal lugar. Mas o fulano, ele veio de tal lugar. Eu falei, É. tá bom. Então, assim, realmente faz sentido. E aí a gente. E assim, por que que as empresas não conseguem, eu até coloco como não conseguem, não querem, né? Não conseguem aproveitar os próprios funcionários em cargos maiores? Talvez porque ela não dê tempo para aquele funcionário se qualificar, né? Às vezes Uhum, a empresa cobra muito do cara, o cara não tem tempo para isso. Às vezes a empresa não dá um salário digno para o cara conseguir pagar um curso para se capacitar. sim. Então, assim, acaba criando um problema estrutural gigantesco. E aí, claro, se o cara tiver que abrir mão de algumas coisas básicas da vida dele para
crescer profissionalmente, ele vai querer pular fora, né? Uhum, Porque sim, aquela empresa nunca deu suporte para ele. Ele vai, nunca deu oportunidade. pois é, aí ele vai fazer um sacrifício do bolso dele, com o tempo dele no final de semana, sei lá, para melhorar dentro da empresa. Aí não é melhor pular fora e para outra que vai olhar com ele já com outros olhos, já que ele fez esse Sim, investimento dele. Então, assim, não é tão simples quanto parece, né? É, contratar alguém de dentro, contratar alguém de fora, é um envolve balanço muitas aí. questões, né? É. E o que que você enxerga, e aí não só você, Camila, mas a turma, o que que vocês enxergam de quais seriam as maiores vantagens e quais seriam as maiores desvantagens de contratar alguém de dentro da própria empresa? A vantagem? É, A vantagem é que a pessoa já está ali e ela já conhece a cultura da empresa, ela já conhece as pessoas, já conhece os processos. Isso pode ser um facilitador de uma pessoa que vem de fora. Então, você que está ali dentro, você já tem um relacionamento com todos, você já sabe quais são os setores que você precisa chegar, com quem você precisa falar, quando você precisa resolver alguma coisa. Então, em termos de relacionamento, pode ser melhor. Dificuldade? Sobre dificuldade, eu tô pensando. Tem. Eu só não tô lembrando agora. pessoal da turma, vocês podem participar também. A dificuldade. E ao mesmo tempo que o cara de dentro, ele já está afetado com a sua. Gabi, fala um pouquinho mais perto Gabi, do não tô te ouvindo. microfone, tá muito baixinho. Oi. Oi, melhorou. Eu acho que pontos negativos podem estar ligados às questões positivas. Tipo, se esse cara já trabalha na empresa, já conhece a empresa, já conhece a cultura, provavelmente ele já conhece boa parte dos problemas. Isso Uhum. pode, de alguma forma, mexer com a motivação dele. Quando é um cara que, não necessariamente, né? Mas espera-se que uma pessoa que entrou na empresa há menos tempo ele esteja com a motivação em cima. Agora, se o cara já está lá dentro, ele precisa fazer uma coisa, ele já sabe que tipo de problema aquilo gera, pode ser que a motivação dele seja afetada por isso, entendeu? Eu acho que isso Uhum. pode ser a principal coisa, tipo, eu já sei que é assim que funciona, já sei que não adianta. Quando de repente uma cabeça nova procuraria um outro caminho, não sei. De repente o cara já tem os cacuetes dele, né? Já está tão acostumado ali na empresa que ele vai fazer o mesmo processo sempre. E isso de repente pode prejudicar uma inovação, sei lá, trazer uma A visão resistência externa. na mudança, né? Eu sempre fiz assim. O que mais, gente? E a desvantagem? Acho que essa teria desvantagem, não? Sim, só estou tentando ver se mais alguém Não, tá. participa. Professor, Diga. Eu tô tentando pensar aqui em alguma outra coisa. eu Fala acho que mal. uma das desvantagens é a falta de experiência. Talvez que alguém de fora tenha a vantagem de a pessoa ter mais conhecimento da cultura da empresa, saber onde resolver alguma coisa de uma forma mais rápido, mas tem a desvantagem talvez de uma experiência sei lá, talvez uma pessoa foi um CEO de um outro lugar ou Sim, diretor de um outro. Depende do cargo, né? sim, com certeza. O que a gente vê, Marlon, hoje em dia, principalmente nas startups, elas estão querendo contratar o pessoal que está como estagiário ou acabando de se formar numa graduação e levar esse cara para até o cara sair, né? Assim, muito dificilmente uma startup vai trazer um cara mais alto nível para trabalhar junto. Geralmente ela vai criar o cargo junto com a pessoa ali no processo. Como são empresas menores, elas têm um pouco mais de flexibilidade com isso. E aí, enquanto não tem nenhum funcionário preparado, ela subloca isso, né? Subcontrata isso a partir de outra empresa. Não estou dizendo que acontece em todas, né? Mas já vi acontecendo, então eu acho que é Sim, uma verdade. tendência.
que mais, E gente? desculpa aí porque eu nem levantei a mão. Foi mal. Não, não tem Esqueci. problema. Levantar a mão é quando tem um monte de gente querendo falar. Como ninguém tá falando quase nada, né? Então fica tranquilo. Vocês acham que esses desafios que ela trouxe no artigo são os mesmos encontrados aqui no Brasil? Pelas empresas que vocês trabalham, que vocês conhecem, que vocês já trabalharam, vocês já viram processos internos de seleção? Como que isso era divulgado? Diga, Marlon. Então, lá no meu trabalho tem muito isso, né? Sempre é divulgado quando alguma vaga fica disponível, eles sempre mandam internamente por e-mail, avisando que quem quiser se candidatar para ir para uma outra área ou aumentar o cargo. E aí tem o processo interno primeiro, para depois ir para o externo. Só que acontece muito isso, né? Quem vai crescendo internamente demora muito para ser promovido ou ter aumento de salário. Lá é muito notório isso. E, Mas é uma empresa muito boa, só que acontece muito isso também. e você percebe que essa divulgação é para qualquer tipo de cargo ou são para determinados cargos? São porque eu trabalho no escritório de advocacia, né? Aham. Então, são vários cargos, até de alto escalão, o cargo, tipo um coordenador, gerente. É mais difícil, né? Claro, mas é só na parte administrativa, na área de direito, não, né? Eu não sei se a pessoa, tipo, tá lá como. Eu já vi isso, né? Pessoa que tá como jovem aprendiz na área de. Tá estudando direito, e aí surge uma oportunidade de querer estagiar. Aí eles dão uma oportunidade. Tem gente que começou como jovem aprendiz lá, estagiou, e agora tá como. Tá lá no apoio jurídico, né? Legal. O que eu já vi acontecendo é de a empresa divulgar vagas para determinados níveis. Quando é um nível mais estratégico, mais gerencial, aí ela não divulga internamente porque pode ser que ela já tenha alguém que ela está em vista para colocar aquele profissional ali para dentro. Uma coisa mais. Aí eu não, isso eu não sei se rola no RH, né? Eu não sei. Ou em outras áreas. Não, que de repente Não você pode ter acontece. visto algum funcionário chegando novo e, pô, você não recebeu a divulgação da vaga. Não acontece. Uma vez, na empresa onde eu trabalho, fizeram isso, divulgaram uma vaga de supervisor, sendo que a empresa tinha intenção de demitir a pessoa, e o RH divulgou, foi até no vagas.com, só que funcionários que sempre monitoram vagas, né, acabaram vendo a vaga lá, com os requisitos necessários, aí entenderam e foi mal bafafá. Tiraram print do negócio, Ah, tipo, mas o assim, cara ainda estava ocupando o cargo e ele já tinha vaga. anunciado a vaga. Isso, e eles não abriram processo interno, foi externo, e conseguiram descobrir que aquela vaga, assim, porque acabou, que assim, o RH, quando ele divulga a vaga, eles tiram o nome da empresa, né, eles não divulgam. Ela acabou deixando, ela esqueceu, e aí printaram, deu a maior confusão lá, mas acontece, eles não, dependendo da vaga, eles não divulgam internamente, não. Sim. Caraca, que M que deu, hein? Vira e mexe dá, que acontece muito. Eu não sei de onde eles conseguem tirar tanta informação, Não é? mas acontece. Diga, Gabi. Me parece, tá? Eu nunca eu não trabalhei muito em empresas médias, empresas grandes, mas me parece que um dos maiores desafios do RH, na real, é fazer a gestão desses talentos, entende? Às vezes você tem pessoas dentro de casa que poderiam fazer, mas você não tem isso mapeado. Uhum. Aí você gera um problema em cadeia, na real, né? Sim. Você disponibiliza uma vaga onde você tem o custo com o processo seletivo, você tem, provavelmente você vai investir mais dinheiro para contratar uma pessoa de fora, e você ainda gera uma sensação uma sensação não, uma insatisfação no teu time, entendeu?
por uma coisa que talvez se fosse melhor estruturada internamente, resolveria boa parte dos problemas. E aí a Camila tava falando, eu tava lembrando também do artigo que tem lá no RA sobre consultoria interna de RH. Sim. É o RH Daí estratégico, né? fala sobre isso aí, exatamente. Qual que é o papel real no RH para esse momento? Tipo, o papel dos caras é esse papel operacional? E, tipo, vamos ficar fazendo processo seletivo e refazendo, e alguém pede o perfil e vamos. E aí o artigo fala exatamente sobre isso. A demanda do RH atualmente não é mais essa. Tipo, o cara que está lá na ponta, aquele gestor, tá com o time dele, ele sabe o que uma pessoa para integrar a equipe dele precisa fazer. O time dele sabe, então por que não compartilhar esse tipo de demanda e ficar com tempo disponível para ser mais estratégico? Sim, sim. Mas me parece, de novo, que a gente ainda tem muita coisa para aprender a nível de estrutura geral, não só de RH, entendeu? Aprender a medir e ter um papel mais estratégico como empresa mesmo. Sim, aqui no Brasil a gente não tem tantas referências assim de empresas estruturadas a esse ponto. Aí acaba sendo meio que uma reação em cadeia. Marlon, você queria falar mais alguma coisa? Na verdade, eu queria tocar em um ponto que eu esqueci de falar. Obviamente, eu acho muito legal essa questão de dar oportunidade internamente para as pessoas que querem para uma outra área ou que querem crescer. Mas só acho meio uma situação meio chata, mas ao mesmo tempo acho justo. É que parece que é meio um toma lá da cá, entendeu? Tipo assim, ó, eu tô te dando oportunidade, então tu vai ficar aí esperando para ganhar aumento, promoção, entendeu? Uhum. Tu sente um clima meio assim. Só que eu acho justo. Tipo, estão te dando oportunidade, você tá lá mostrando seu trabalho, tá querendo crescer. Só que às vezes não é tão justo porque demora demais para isso acontecer, entendeu? Sim. É o que eu vejo um pouco na prática. O que eu já vi também, principalmente em empresas que trabalham com TI, da própria empresa de repente pagar para o funcionário fazer um curso, fazer uma certificação internacional, e aí Sim. ela fazer um contrato com aquele funcionário, segurando aquele funcionário por não sei quanto tempo. Então, teve até um amigo meu que ele fez isso. A empresa pagou uma certificação internacional da Microsoft para ele, super cara, não sei o quê. E aí ele passou na certificação e aí ele precisava se continuar na empresa por 5 anos, pelo menos. Lá Para no a trabalho empresa. tem isso também. É, Mas é por 2 anos que você é obrigado a ficar. E se você sair, paga multa, né? sim, então, eu acho Porque que é é uma. aquele olhar que as empresas têm naquela questão de, tipo, eu vou pagar para você se capacitar para você ir embora amanhã, né? Mas eu não acho que isso esteja errado, não. Vocês acham? Também não acho não. Também não acho não. Acho justo. Não, mas assim, ok, mas de repente, assim, a visão deles, tipo assim, eu vou pagar, é como se o funcionário fizesse isso de má fé, né? Tipo, eu vou pagar uma capacitação para você e aí amanhã você vai pegar e você vai embora. Porque essas pessoas não saem do emprego do dia para noite. Então, mas vamos supor, se você recebe uma capacitação externa, né, a nível Uhum, internacional, por exemplo, cara, pode ser que imediatamente depois que você tenha essa capacitação, seu salário tenha a possibilidade de dobrar em outra empresa. Só que na sua, o seu entendi. salário não vai dobrar, vai simplesmente aumentar, sei lá, 20%, 30%. Uhum, Pode acontecer. entendi. E aí, cara, a empresa quer segurar ali porque ela está, na verdade, Investiu, esse né? aumento ela está pagando de uma vez só na certificação do cara, e aí ele vai ter um aumento de salário menor, mas vai continuar empregado, né? Tem essa situação também que é boa. Você vai garantir que você está empregado e você vai estar se qualificando, né? A gente vê muito na área de TI isso, é muito recorrente. Aí, tudo tem lado positivo e negativo, né? Não tem jeito, tem que analisar os dois lados. Sim. Pedro, você queria falar, Gabi?
Eu também trabalho no escritório de advocacia e o processo seletivo deles eu acho que poderia ser um pouco mais, como é que se diz? Mas como, ai, caralho, tá faltando palavra. Ai, caramba, tava com a palavra na boca. Mais claro, Ai, rigoroso. mais a ver, não, menos rigoroso, mas assim, mais explicativo, porque às vezes o advogado ele acabou de receber a carteirinha da OAB, já quer se enfiar no primeiro escritório de advocacia que dá oportunidade. E o escritório acaba meio que sugando mais de 200% da vida do advogado. Então ele acaba meio que, não é vida para mim, não sei o quê. Eu trabalho num setor que é bancário, então é o contencioso. E eles lá fazem esse seleção, tanto para advogado como para estagiário, falando, olha, você vai receber X, você tem seu horário de, sei lá, 9 às 6, de segunda a sexta. Só que a gente não dá o transporte. Você vai ter que tirar do seu orçamento. E a maioria acaba pegando. Eu acho que, ponto de visão, a maioria dessas empresas de advocacia, que o dono ainda tem aquela mentalidade de 1900 e Guaraná com rolha, vai acabar perdendo para o seu rival. Porque tem muitas empresas que estão, ó, a gente vai pagar um X e meio, mas só que vamos assinar a carteira de trabalho, vamos dar vale alimentação, transporte, participação de PL e de 500 Tá cortando, Pedro. na empresa onde eu trabalho, vai querer receber, sei lá, tá cortando? Em vez do advogado receber 2.500 na empresa onde eu trabalho, ela vai querer receber um pouco mais baixo, tipo 1.700, mas só com vai transporte, alimentação, plano de saúde e de trabalho. Porque lá onde eu trabalho, eles são associados, Uhum. entendeu? E o advogado fala assim, pô, vou receber 2.500, mas aí, pô, tira R$ 500 só da passagem. Tira sei lá, mais 500 de alimentação. Quando vai ver, o cara ganhou 500 pila. Sobrou R$ 500 para ele. Então, eu acho injusto. E eu venho conversando com a minha gestora de RH, falando, poxa, vocês poderiam mudar esse negócio. Pô, oferece vínculo empregatício, porque vai diminuir os processos que vocês estão tomando. Mas só que o dono não quer. Então vai levar ferro. Eu que sou administrativo, eu vejo como é que é. E assim, o lance de trabalhar como administrativo lá não é vagas.com, e sim quem indica. Uhum. Foi assim que eu entrei, e foi assim que eu tenho um amigo para trabalhar onde ele lá comigo. E assim sucessivamente. Entendeu? Então, eu acho meio errôneo fazer isso. É complicado mesmo. Não é uma coisa muito legal. Realmente, se a gente for parar para pensar, às vezes é melhor ter um salário um pouco menor, mas você ter alguns benefícios. Te dá um pouco mais de segurança. O que mais, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Diga, Eduardo. Tava sentindo falta de você hoje, pô. Achei que você não fosse falar. Eduardo? Boa noite, professor. Tava no mudo aqui. Então, professor, eu sou adepto à meritocracia, entendeu? Eu acredito que, assim, a pessoa que ela
independente se ela tem indicação, se ela tem alguém por ela dentro da empresa, se tem parente ou não. Se a empresa for uma empresa meritocrática, você consegue crescer profissionalmente independente dessas variáveis aí. Então, assim, eu conheço exemplos de pessoas que começaram como jovem aprendiz no banco e hoje são superintendentes, diretores. Então, porque a empresa preza pela meritocracia. E a meritocracia, ela é uma variável tanto boa quanto ruim, porque assim, você vai conquistar as suas atribuições, os seus cargos através do teu mérito, da entrega que é aquilo que estão te propondo. Uhum. A partir do momento que você para de entregar, você já vai ceder a tua vaga para outro. Ou seja, você tem que estar numa constante, você tem que estar sempre evoluindo e crescendo proporcionalmente. Então, no banco, para você ter ideia, para poder você ser promovido na área administrativa do banco, alguém tinha que morrer. Era nesse nível, alguém tinha que morrer. Hoje não, hoje nós estamos no 22º trilhas de carreira, que é um método meritocrático que te avalia semestralmente tanto o teu comportamento quanto os seus números, né? Quanto você entrega de receita para o teu business ali na prateleira de produto que a gente tem. Uhum. Então, assim, eu fui jovem aprendiz, fui caixa, estou como supervisor e eu acredito que através da meritocracia você consegue chegar a outros lugares. Eu acho que nem empresa privada também, não só empresa privada não. Eu não lembro quem me contou essa história, confesso que eu não lembro, mas no militarismo, se você tiver, você talvez combater algum terrorismo, algo muito relevante, né, assim, digamos assim, para o mundo militarismo, você consegue ser promover a tua patente por honra, por Uhum. honra e por mérito. Então, assim, a meritocracia, ela é a base posso dizer, do profissionalismo, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela pode estar num período ruim da vida dela e ela, por estar num período ruim, ela não vai conseguir a ascensão profissional. Então, a meritocracia, ela é isso, ela é clara como a água. Ela tanto para te proporcionar promoções, quanto também para poder te proporcionar desligamento. Esse é meu ponto. Então, eu acho que na verdade a meritocracia funciona como quando ela é clara como a água, né? Porque na verdade, assim, existem empresas que são meritocratas, mas que na verdade o processo de como você sobe naquela empresa não é muito divulgado, né? Então você não tem nem como saber quais são os fatores que estão sendo medidos para ver se você já é capaz de subir de cargo ou não. Então, eu acho que a meritocracia funciona sim, mas desde que todas as regras sejam claras para todos. Todos entendam e tenham a possibilidade de fazer tudo o que precisa ser feito. Porque senão é muito frustrante também você pensar, cara, vamos supor, para você subir lá no cargo que você subiu de jovem aprendiz para caixa, você tem que ter no mínimo, sei lá, 1 ano de casa, trabalhar com tais e tais processos, auxiliar tais e tais processos e conseguir, pelo menos, alavancar algum indicador lá de faturamento deles. Cara, se você tem essas regras claras, ótimo, meritocracia vai funcionar muito bem. Agora, se não, o gestor decide quando que você tem mérito suficiente para passar para o nível acima. Aí ferrou. Eu acho que a maior crítica da meritocracia tem em relação a isso, né? As coisas que não são postas às claras para todos. Não é tão simples quanto parece. Eu concordo, professor. Concordo porque mesmo você tendo ali, entregando as suas métricas sistêmicas, né, no caso,
que algum gestor não tem como falar o contrário, porque tá ali, tá desvendado através dos dados, dos números. Mas aí, quando tiver talvez uma reunião para poder ali, no caso, você vender aquele colaborador, vender mesmo a imagem dele para ele poder estar plotado numa avaliação melhor, ele pode denegrir a imagem. Realmente é algo que não funciona 100%. Mas em vista do que é um mercado, um mundo corporativo, né? Sim. Eu acho que é uma variável que acaba sendo positiva. Sim. Eu acho que quanto mais transparente todos os processos forem, melhor para a empresa, né? Infelizmente não é o que acontece. Por que o turnover é alto? Pô, a gente acabou de discutir, o turnover pode ser alto porque a empresa não valoriza o cara. E a empresa está dizendo que não valoriza ele porque o cara vai pular fora da empresa. Então, assim, é um jogo de empurra-empurra aí, um cabo de guerra que, se tudo for às claras, se tudo for transparente para todo mundo, se tudo for justo, cara, duvido que a empresa tenha problema com isso. E aí, pessoal, quem mais quer comentar alguma coisa? Alguma experiência que tenha passado na empresa que vocês trabalham? Ou alguma experiência que vocês tenham visto de algum parente ou conhecido? Então, beleza, gente. Vamos encerrar aqui hoje. Camila, parabéns aí. Obrigado pela apresentação. Então, vou estar disponível para vocês aí. Quem tiver qualquer problema pode mandar mensagem no WhatsApp, botar lá no fórum, enfim. E aí a gente se encontra na quarta. Tá bom, pessoal? Tá ótimo. Boa noite para vocês, bom descanso. Se cuidem, fiquem em casa. Ainda estamos em quarentena e parece que a pior parte está chegando agora. Então vamos tomar um pouco mais de cuidado aí. Até quarta, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.